Bom, cumprimentar a todos. Já falo que, como sindicalista, é difícil cumprir o tempo, mas vamos lá, vamos cumprir sim, né? Como bom sindicalista. Bom, eu, assim, eu acho que esse segundo encontro nacional é muito importante, a questão da rede lawfare, assim como os presidentes da Anapex, o Guilherme Lacerda, e da Anapar, o Marcel, fizeram um relato de nós. Eu vou passar o relato pessoal, que é o que está colocado aqui. Mas antes de entrar no relato pessoal, porque eu fui vítima de lawfare 2 vezes, na grande, por ser de fundo de pensão, e também fomos arrastados para a Lava Jato por conta da operação de Petrobras. Porque, na verdade, a Lava Jato, a intenção da Lava Jato era de acabar com a Petrobras, e quase conseguiram. Mas vamos lá. Na questão da Anapex, eu acho que é importante, e aqui eu vou estar falando em nome de dezenas e dezenas de vítimas da questão da Operação Greenfield. A Operação Greenfield foi posterior à, à CPI dos fundos de pensão, que só tinha um objetivo: pegar 4 fundos de pensões estatais. Os principais, Petros, Funcef, Previ e Postales, sendo que os mais atingidos, todos foram atingidos nesses 4, mas os mais atingidos, e a perseguição começou dentro da Funcef, onde tinha os procuradores, e talvez porque está aqui em Brasília, porque a gente fala muito da Lava Jato, que é o Moro e o Dallagnol, mas aqui em Brasília tinha o braço da Lava Jato, na Greenfield, que era o Valisney e o procurador Anselmo, que esse foi um grande perseguidor, e usou a Funcef como laboratório para poder perseguir todos os gestores. E quando eu falo gestores, não eram só os gestores eleitos, indicados, sindicalistas. Como eles, para não parecer uma perseguição, trouxeram para dentro da Lava Jato também os gestores que eram trabalhadores dessas fundações, que não tinham ligação absolutamente nenhuma com questão política, como eram nós, os sindicalistas, entram na gestão, ou como os indicados, ou como os eleitos que foram perseguidos por isso. Para não ficar aquela áurea de que é perseguição contra militante político, perseguição contra os sindicalistas, aí trouxeram para o bojo também muitos gestores que entraram nesse bojo, e foi por isso que nós construímos a Anapex, para dar divulgação a isso. A Anapex, como o Guilherme falou, é constituída desses gestores perseguidos, né, que foram perseguidos, e a gente tenta, em conjunto agora com a questão do lawfare, mostrar toda essa perseguição em que nós vivemos. O Guilherme, que esteve aqui, não falou, porque não era o momento de falar, mas o que aconteceu na Greenfield. O Guilherme eu uso como exemplo porque foi o seguinte: o Guilherme era o presidente da Funcef, já não estava mais na Funcef, quando foi buscado por coerção coercitiva, né? Foi levado coerção coercitiva. Obrigado. Condição. Condução coercitiva. O que aconteceu no caso do Guilherme? Bom, como todos os casos que aconteciam, primeiro era avisada a imprensa, e aí, quando a gente fala em imprensa, o principal veículo era a Rede Globo, que era a que fazia, alimentava a questão tanto da Lava Jato quanto da Greenfield. Foi buscado 6 horas da manhã, como a maioria dos casos nossos, que foram buscados coercitivamente, só que chegaram lá 6 horas da manhã, só que a Rede Globo não estava lá no momento. Aí, o que simplesmente fizeram? Desceram com ele, deixaram no camburão de porta aberta, esperando meia hora, ou quase 1 hora, para que a Rede Globo chegasse e pudesse fazer a imagem para poder divulgar. E isso aconteceu com várias pessoas, né? Primeiro era avisada a imprensa. Bom,
esses gestores, nós gestores, fomos passados como bandidos, como que tivesse assaltado, como se tivesse levado do cofre público das fundações, e passamos a ser bandidos, que, inclusive, para dentro das próprias categorias, a gente ficava assim, inviabilizado de conversar, de falar, né? E como o Guilherme falou, nós só fundamos a Anapex depois só em 2022, porque só em junho de 2022 acabou as medidas em que todos os envolvidos não podiam um falar com o outro. Se falasse, podia sofrer sanções, prisões e toda aquela coisa que acontecia. Quando surgiu a rede Lawfare Nunca Mais, esse encontro, foi também uma coincidência, foi quando eu conheci a Cleide, e eu fui chamado para fazer um depoimento no Congresso da ANAPAR, lá em São Paulo. E naquele dia eu fui com muito receio, porque, assim, para muitos dos que estavam lá, e a maioria não, todos são trabalhadores que estavam no Congresso da ANAPAR, da ativa e aposentados, mas muitos tinham uma visão contra a gente, contra esses dirigentes dessa época de 2007 a 2016, quando veio o golpe da Dilma. Esses gestores passaram a ser taxados de bandidos, de ladrões, de corruptos, e eu fui para esse encontro com muito receio, e sabendo que algumas pessoas iam questionar e falar, mas quando comecei a dar depoimento daquilo que tinha passado, tanto na Greenfield quanto na Lava Jato, essas coisas começaram a mudar, e também comecei a incentivar as pessoas a falar, não, nós temos que mostrar aquilo que nós passamos. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitas pessoas ficam retraídas. Nós ouvimos aqui o caso que foi falado do Conselheiro. Muitas outras pessoas ficaram deprimidas. Famílias foram destruídas. Famílias foram separadas por conta disso. E muitas vezes porque a gente passava a não ser acreditado. Bom, na questão da Lava Jato, eu fui preso, fiquei 228 dias preso em Curitiba, lá com João Vacari, Delúbio, Zé Disseu, André Vargas, Bendini, vários empresários que não fizeram delação, outros companheiros nossos de Petros e Petrobras, por conta de uma construção de um prédio que a Petros fez em Salvador. Petrobras no Rio, construção do prédio em Salvador, e nós somos levados para Curitiba porque o Moro, antes de sair para ser ministro, ele deixou tudo armado para arrastar a Petros, um fundo de pensão, para dentro da Lava Jato. Eu fiquei 228 dias preso. Quando saí de lá, fiquei 1 ano e meio com tornozeleira. O processo nunca apontou nada. Existiam várias auditorias internas e externas da Petrobras, internas e externas, que nunca apontaram absolutamente nada. O processo foi extinto lá e nós pagamos por isso, e várias pessoas pagaram por isso. Então, eu acho que é importante essa questão do lawfare. A gente está levando o que a gente passou, o que nós estamos passando. Tem 15 dias, um processo antigo da Previc, de uma época em que a Previc perseguia, que fizeram uma força-tarefa, Previc, Ministério Público, Polícia Federal, para nos acusar dentro da Greenfield. Então, é essa coisa que nós temos que incentivar e estar mostrando e apontar todos os casos que aconteceram, como aconteceu com o governador Aguinello, como aconteceu com o deputado Genuíno, e com todos nós, e fala aqui um monte de vítimas que são, na verdade, que estão no anonimato, e nós precisamos demonstrar isso. Então, esse é o papel que trago aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Obrigado. Desculpa o tempo.